Ei, gente, eu sou a Tainá Salles. E eu sou a Camila Gaspar. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Lei na Conversa. Direito Descomplicado. Bom, gente, agora a gente vai começar uma saga de episódios sobre o estudo das penas. Então, a gente vai iniciar entendendo o que é a pena. Explica pra gente, Camila. Bom, gente, a pena no direito penal é uma sanção aflitiva imposta exclusivamente pelo Estado aos autores de uma infração penal, depois de obedecido o devido processo final, processo legal, cujas finalidades são a retribuição e a prevenção. Vamos destrinchar melhor essa definição. Gente, o único detentor do ius puniente, ou seja, do direito de punir, é o Estado. Então, o indivíduo só pode ser penalmente punido pelo Estado. Além disso, a pena, a sanção penal, ela é a sanção mais grave dentro do nosso ordenamento jurídico. Ela é aflitiva. Então, ela deve ser usada apenas em última ratio, ou seja, em última instância, quando os outros dispositivos, né, os outros meios do ordenamento jurídico não foram aptos, não puderam resolver a situação no caso concreto. Agora, Tainá, fala pra gente melhor sobre a finalidade das penas. Então, Camis, como você já introduziu, a finalidade é a retribuição e a prevenção. Então, a retribuição, essa vingança, né? E a prevenção, prevenir que não ocorra futuramente as mesmas infrações penais. Porém, a criminologia tem uma crítica quanto a isso, porque ela diz que essa vingança é um sentimento humano e quem penaliza os meliantes é o Estado. A única pessoa, exclusivamente, né, quem pode impor é o Estado. E o Estado, ele não tem esse sentimento de vingança, ele não quer se vingar de ninguém. Então, a criminologia, ela critica essa questão de retribuição, de vingança. E sobre a prevenção, ela diz que também não é eficaz, é só uma falsa sensação de segurança para a sociedade. Mas a criminologia e o direito penal divergem nesse assunto, né? Não, sim, com certeza. Por quê? Porque o Brasil, ele diz que é sim eficaz. É uma retribuição e uma forma de prevenção. A partir do artigo, né, 59, que ele diz que a sociedade, ela anseia por essa retribuição, essa vingança. E eles baseiam nisso e efetivam, né, essa pena. Falando em prevenção, a gente tem dois tipos de prevenção, né? A gente tem a prevenção negativa e a prevenção positiva. Quando a gente fala da prevenção negativa, a gente fala de um medo, de uma ameaça. Então, o Estado ele impõe uma grande pena para certas infrações, para você ter medo de cometê-las e acabar sendo sentenciado a cumpri-la, né? E aí a prevenção negativa se divide em dois subtópicos, na geral e na especial. A prevenção negativa geral diz respeito à sociedade. Então, é direcionado para a sociedade, para todas as pessoas, todas as pessoas veem essa pena e não cometam essas infrações por medo dessas penas. Já a especial é direcionado para as pessoas que já foram apreendidas. Então, é o seguinte, eles falam que caso você já tenha sido preso e já tenha uma sanção, né? Já tenha sido sentenciado, você vai ser um reincidente, porque você já cometeu um crime. E você vai ter uma pena agravada, então você vai ter mais pena para cumprir por conta dessa reprodução do crime. E também diz respeito a caso você tenha sido apreendido, você tenha um bom comportamento dentro da prisão para não agravar a sua pena também. Cami, você consegue falar sobre a prevenção positiva para a gente? Claro, gente, ao contrário da prevenção negativa, a prevenção positiva, ela não se manifesta pelo medo, né? Pela intimidação. Ela vai se manifestar pela reafirmação da vigência da norma jurídica e dos valores sociais ou pela ressocialização do próprio condenado. Assim como na pena negativa, ela se divide em duas. Então, a prevenção positiva geral na qual o Estado ele busca ficar cada vez mais próximo do cidadão. Então, a reafirmação dos valores sociais e da vigência da norma jurídica, ela se dá por meio da prática de políticas públicas. Então, ela vai se manifestar no fortalecimento da saúde e da educação. Então, para essas pessoas que vivem nessa sociedade, o crime não compensa. Já na prevenção positiva especial, ela é dirigida àqueles sujeitos que já praticaram crime. Nesse caso, a gente vai ter esse grupo
dividido em dois. Aqueles que portam alguma deficiência mental, né, que vão ser direcionados aos hospitais especializados para receberem tratamento, e naqueles que têm ali, apresentam as condições mentais normais, né, aptas a serem condenados com uma pena, mas eles vão ser ressocializados. Então, a gente não tem uma pena que busca intimidar ou causar medo a esses indivíduos. Você consegue me dar um exemplo dessa ressocialização, essa Claro, tentativa? gente, um exemplo muito nítido que está sendo bem falado no Popular, né? Brasil, Sim. exatamente, são as APACs, que são sistemas carcerários em que os presos, eles são recompensados pelo bom comportamento. Nesses sistemas carcerários, a gente tem a autorregulação dos presos, é muito interessante, a gente pode até fazer um podcast próprio para aprofundar, porque é uma alternativa de cumprimento de pena muito bacana, muito interessante. Então, após essa introdução, eu acho que a gente já pode falar alguns princípios que regulam essa aplicação da pena. Você consegue introduzir pra Claro, gente? gente, eu acho que o princípio mais basilar do direito penal é o princípio da legalidade, que determina que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, o Estado não pode punir penalmente um indivíduo por um ato que não está tipificado em lei como crime e não pode punir essa pessoa com uma pena que não está cominada em algum dispositivo legal, né? Ser um princípio que evita o abuso de poder, sobretudo as arbitrariedades do Estado. Ele é super importante, é primordial, né, na aplicação do direito penal. Além dele, outro princípio muito importante é o princípio da intranscendência da pena, ou seja, a pena não pode ultrapassar a pessoa do condenado. E à luz desse princípio, a gente tem algumas críticas, algumas reflexões acerca de algumas atitudes que ocorrem dentro do sistema penitenciário. O primeiro delas é a prática do exame vexatório, que é imposto às mulheres que vão visitar os presos na cadeia para verificar que elas não estão levando consigo escondido algum objeto, como por exemplo o telefone, que elas pretendem entregar para o criminoso. Só que, como o nome já diz, é um exame vexatório, causa Uhum. constrangimento para essas mulheres. Então, será que a prática desse exame não está transcendendo a pessoa do condenado? Será que essas mulheres não estão sendo penalizadas por isso? Outro exemplo que é um pouco mais delicado é o fato de que as mulheres que adentram no sistema penitenciário grávidas, elas têm o direito, né, do bebê, quando ele nascer, claro, dele ficar com elas até um ano, e depois desse ano ele passa a frequentar a creche durante o dia, e à noite ele volta para ficar com a presença da mãe. Só que a pena que a mãe não tá cumprindo não tá passando da pessoa dela, não tá sendo transferida para o filho. Como eu disse, é um assunto delicado, porque com quem essa criança poderia ficar a não ser a mãe. Mas é uma prática que pode ser ali, pode vir a surgir uma reflexão à luz do princípio da intranscendência da pena. Além dele, outro princípio muito importante é o da individualização da pena, né? As pessoas, elas não cumprem penas idênticas, o juiz, ele vai analisar uma série de fatores objetivos e subjetivos para determinar qual pena e como essa pena será cumprida. E ela é diferente em três situações, em três momentos. O primeiro é o legal ou legislativo, em que o juiz ele vai perguntar para o acusado que prática, né? Que ato que ele cometeu. A gente vai ter a adequação típica entre o fato praticado e o crime que está ali escrito na lei. Além disso, a gente tem o momento da aplicação da pena, que vai ser diferente, e da execução da pena. Então, duas pessoas que praticaram o mesmo crime, por exemplo, de furto, vão ter uma pena aplicada e a forma como essa pena vai ser executada vai ser ali diferenciado, vai ser ali individualizado. Camis, e teve uma polêmica do artigo 2, parágrafo 2, de uma Sim, inconstitucionalidade baseada sim. nesse princípio? Me fala. Sim, gente, a gente tem a lei dos crimes hediondos, e como você falou, o parágrafo 2º do artigo 2, ele determinava que aqueles que praticavam crimes hediondos deveriam necessariamente cumprir a pena em regime fechado. Só que isso fere o princípio da individualização da pena, porque todos têm direito à progressão da pena. A gente tem ali a lei de execução penal, né, que é a LEP, que ela estabelece todos os critérios, todas
o percentual da pena que o indivíduo deve ter cumprido para que ele tenha o direito de progredir. Então, nesse artigo, né, que é o artigo 112 da LEP, a gente tem ali o percentual de pena que um indivíduo que praticou um crime hediondo, seja primário ou reincidente, deve cumprir para que ele tenha esse direito. Então, é inconstitucional porque todos têm esse direito, né, de progredir a sua pena. Sim. E a gente tem mais 3 princípios. Então, outro princípio é o princípio da humanidade, que ele proíbe as penas cruéis. Então, pena de morte, penas corporais, né? Porque antes a gente tinha, né? Sim, pena de morte, Sim, não, tortura. tortura, entre outros. Então, proíbe, esse princípio proíbe. E a gente tem o princípio da insignificância ou da bagatela, que é o quê? Para você ser punido, o ato deve atingir um bem jurídico de forma significativa. Então, o que significa isso? Se você vai lá e rouba um pão na padaria, isso pode ser, a partir desse princípio, considerado insignificante. Agora, a gente tem uma questão em cima disso, que caso você roube frequentemente essa mesma padaria, mesmo que seja apenas um pão, você não entra nesse princípio, você não pode fazer o uso desse princípio, já porque seria um crime reincidente, né? Você está praticando diversas vezes. E por fim, a gente tem o princípio da intervenção mínima, né? Que a gente já havia dito, que é o última ratio, que é que a gente só pode usar, a gente só recorre, né, ao direito penal em última instância. Então, caso não os outros institutos do ordenamento jurídico não consigam resolucionar esse caso, aí sim a gente opta pelo direito penal, por ele ser mais aflitivo, assim como a gente já havia dito. Exatamente, a gente conseguiu abordar vários temas nesse podcast, né? Sim, E assim, gente, a gente chega ao fim de mais um episódio. Obrigada por ter acompanhado até aqui. Não esqueça de compartilhar esse podcast com alguém que também tenha tem esse interesse interesse. nesses argumentos. Sim. Curte o vídeo e não esqueçam de comentar o que vocês querem ver nos próximos episódios, né? Sim. Ideias de temas que vocês gostariam de ouvir. E E principalmente acompanhar a gente nas redes sociais exatamente. para sempre estarem ligados aos novos temas, novos podcasts. O link vai estar na nossa descrição. Tchau. Beijos!